Começa agora o programa Ministério SEAMI. Fé, amor e esperança para você. A paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. O programa Ministério SEAMI está no ar para levar até você uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de amor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19 e no versículo 10, o nosso Senhor Jesus Cristo, se dirigindo a uma pessoa e às pessoas que estavam em sua volta, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Para o Senhor Jesus Cristo, não havia vidas impossíveis, não havia caso impossível. Toda vida, por mais problemática que ela fosse, para o nosso Senhor Jesus Cristo, tinha solução. Ele olhava as pessoas com esperança. Ele olhava as pessoas com amor. Por isso que Jesus não rejeitou curar o cego Bartimeu. Por esse motivo é que Jesus não deixou de curar o leproso na sua lepra. Por esse motivo Jesus não deixou de perdoar aquela mulher que fora apanhada em ato de adultério e todos vieram para apedrejá-la. Jesus disse: aquele que não tiver pecado nenhum é que atire a primeira pedra. E ele disse: vai e não peques mais, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. O Ministério SEAMI também pensa assim: para nós não há vida perdida. Nós não desistimos jamais do ser humano. Pessoas envolvidas com alcoolismo em fase terminal, pessoas envolvidas com drogas, com a criminalidade, envolvidos em assaltos, em crimes. Nós acreditamos que o poder de Deus pode se manifestar na vida desta pessoa, porque nós já vimos aqui no Ministério SEAMI, na comunidade terapêutica SEAMI Reabilitação para a Vida, nas casas de passagem no SEAMI Resgate e na Igreja Cristã Ministério SEAMI, centenas de vidas sendo transformadas. Se você está vivendo um problema grave na sua vida pessoal, busque ajuda, não desista dos teus sonhos, venha para a Igreja Cristã Ministério SEAMI, venha para a comunidade terapêutica SEAMI Reabilitação para a Vida. E aqui nesse lugar você vai ter encontro com o médico dos médicos, com o Senhor dos senhores, com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra para transformar a pior pessoa em uma nova criatura. Jesus Cristo tem poder. Nesse momento eu aconselho você a pegar a tua Bíblia, a colocar as tuas mãos sobre a sua Bíblia, porque daqui a pouco nós vamos ler a palavra de Deus e nós vamos orar com você. E o poder do nosso Deus há de se manifestar mesmo na sua vida, aí onde você está. E você também vai poder vir aqui no Ministério SEAMI para dar testemunho do poder de Deus sobre a sua vida. Nesse momento, acompanha conosco o momento da ministração dos louvores no altar da Igreja Cristã Ministério SEAMI. E olha bem nos olhos dessas pessoas, desses homens e mulheres que estão louvando e exaltando a Deus. E imagine que estas pessoas, alguns anos atrás, estavam com as suas vidas perdidas, estavam com as suas vidas cheias de problema e hoje podem louvar a Deus de todo o coração. Você também pode fazer parte desse ministério. Nós estamos esperando por você. Jesus está esperando por você. Os planos que foram embora, sonhos que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o amor. Os
foram embora, os sonhos que se perderam, que era festa e agora tudo que já morreu. Podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Quem louva a Deus é porque o seu coração está feliz, é porque a sua alma se encontra feliz. E nós queremos que Deus mude a sua história. Por isso que nós estamos convidando você a fazer parte dos cultos da Igreja Cristã Ministério SEAMI. E também vir até esse lugar para louvar, exaltar o nosso Deus. Agora, com muita atenção, com muita dedicação, procure ouvir o que Deus vai falar através da ministração da palavra. Ouça com atenção, porque Deus tem um recado, Deus tem uma palavra direcionada para você nesse momento. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Esse versículo nos fala que Saulo consentia na sua morte. Quem era que estava morrendo? Capítulo 7, capítulo anterior, conta-nos a história de um homem piedoso, um discípulo de Jesus, que estava morrendo por conta do seu testemunho. Porém, nós já dissemos, eu quero repetir, que a morte para uma pessoa de Deus, um verdadeiro filho de Deus, a morte não é o fim. A morte não é encarada como algo extremamente, algo que seja assim, o fim daquela vida, algo extremamente triste para aquela pessoa, não. A Bíblia inclusive fala que aqueles que morrem em Cristo, eles não estão mortos, eles dormem. A Bíblia fala sobre isso, eles dormem. Quando uma pessoa está dormindo, ele há de acordar. A Bíblia fala da morte como um sono, por quê? Porque haverá a grande ressurreição dos mortos. Era nessa esperança que Estevão estava no dia da sua morte. Estevão estava morrendo, sendo apedrejado por conta da sua fé. Ele estava se tornando mártir por conta do testemunho de crer em Jesus. Saulo, juntamente com as outras pessoas, o perseguia. Mas quem está bem aqui é Estevão. Quem está feliz é Estevão. Apesar da sua circunstância, apesar de estar sendo apedrejado, ele está feliz. Saulo, nesse texto aqui, quando nós lemos o contexto e o texto que se segue, nós vemos um homem que era respeitado perante a sociedade. Ele era um fariseu, um homem de uma religião muito atuante daqueles dias. Mas quem está triste é Saulo. Quem está triste é Saulo. Diz aqui que Saulo consentia na sua morte. E naquele tempo, naquele dia, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja. Saulo, ao consentir na morte de Estevão, ele está abrindo sobre a sua vida, ele dando legalidade sobre a vida dele,
de uma aceitação que ele acabara de fazer. Olha, ele aceitou uma pessoa morrendo aos seus pés. Saulo está trazendo um peso sobre a vida dele, que caso ele não se converta, caso ele não mude a história da vida dele, consequências virão. Olha o que está aqui no capítulo 9 agora. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, homens e mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Por que esses homens seriam levados presos para Jerusalém? Porque presos em Jerusalém seriam mortos, condenados, sacrificados. Lá no capítulo 8, ele consente na morte de uma pessoa. É apenas um consentimento, é apenas uma aceitação. Aquela semente do mal caiu no seu espírito e produziu fruto. Agora ele não apenas consente, agora ele é um homem que pratica o mal. Bem quando ele estava cheio de maldade, cheio de ódio, Deus falou: vou intervir na sua história. Lembra quando Deus começou a intervir na sua história? Deus está intervindo na tua história para lhe dar um destino melhor. Quando eu falo de destino melhor, eu não estou me referindo apenas a coisas materiais. Coisas materiais, pela misericórdia e bondade de Deus, Ele vai lhe entregar sim. A pessoa que é prudente, persistente, honrada, Deus cuida de honrar essa pessoa através do tempo, através dos planos que Ele tem. Mas eu digo para você coisas muito além. A paz que Deus quer ministrar sobre o teu coração. Sabia que tem muita gente que não tem paz? Muitas pessoas não conhecem o que é paz. Pessoas amarguradas, ansiosas, tristes. Saulo, respirando ameaças e mortes. Vamos ver o que aconteceu com ele? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou no versículo 5, quem és tu, Senhor? Ele viu que era uma voz forte, uma voz impressionante, de autoridade. Quem és tu, Senhor? Senhor. Ele coloca aquela voz, aquela força na posição certa. Senhor, sabe quando é que a tua vida realmente vai mudar? Quando você reconhecer o senhorio de Deus sobre a sua vida. Quando você realmente se converter, quando o teu coração realmente for quebrantado, quando houver salvação plena, salvação do teu passado, salvação no teu presente e salvação para o futuro, quando Deus te libertar do poder do pecado, porque hoje você vive debaixo do poder do pecado, o pecado é mais forte que você. Quando Deus te libertar da pena do pecado, hoje você tem uma espada pendurada sobre a tua cabeça. Deus liberta. Deus liberta. Esse poder veio ao encontro de Saulo. E a voz perguntou: Saulo, Saulo. Mas Deus sabia o nome dele? Ele não falou: oi, você que está no cavalo aí que caiu. Não, ele disse: Saulo, Saulo. Assim como ele disse: Zaqueu, desce depressa. Ele disse: Saulo, Deus conhece o teu nome. Deus sabe a tua história, Deus sabe das suas necessidades, Deus está interessado em mudar a história da sua vida, por isso que Deus está intervindo na sua vida, Deus está entrando na sua história, por esse motivo que você está aqui. E ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Pensa que impacto. O que aconteceu na cabeça daquele homem? Eu sou Jesus.
Você está errado, Saulo. Você precisa de mudar o caminho da sua vida, Saulo. Você precisa de se converter, mudança de caminho, você precisa se arrepender. Muda seu pensamento, Saulo. Levanta-te, entra na cidade e lá te dirão o que te convém fazer. Eu finalizo para você dizendo o seguinte: Deus, o que mais que você quer que Deus faça na sua vida? Pensa de onde Deus te tirou. Pensa no caminho que Deus fez para encontrar com você. Pensa quanta paciência Deus tem para com a sua história. Por quantos caminhos você tem percorrido. Quantas estradas você tentou fazer longe de Deus. Saulo pensou que ele fez a sua estrada. Ele estava fazendo a sua escolha. O amor de Deus veio ao encontro dele. Deus te ama. Você é uma pessoa importante para Deus. E Ele está te chamando pelo teu nome nesse momento. Ele te chamou pelo teu nome. E eu nem sei onde você estava. Você estava onde? Estava no bairro vizinho? Estava num estado longe daqui? Estava onde? O que você estava fazendo? Com certeza, longe dos caminhos de Deus. Mas Deus via em você um grande potencial. O Senhor Jesus já entrou na sua estrada. Agora é necessário que você fale o que Saulo diz: Senhor, o que queres que eu faça? Quando Saulo disse isso, ele disse: eu não quero mais fazer a minha vontade. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas o versículo bíblico não termina nesse ponto. João 10:10 termina dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora você vai ver o testemunho de vida de uma pessoa que o ladrão, o demônio, Satanás estava fazendo exatamente essa tarefa. Roubando, matando, destruindo. Mas o Senhor Jesus Cristo veio e colocou esta vida em ordem. Ouça com atenção o testemunho deste homem e a sua história de renovação, de reviver, a sua história de transformação. Olá, meu nome é o Emer, tenho 35 anos, sou de Caçu, interior de Goiás. E meu envolvimento com a droga foi aos 25 anos de idade, já um pouco tarde, né? Sim, da minha idade. E eu tinha um caminhão, puxava carvão de Goiás para Minas, para Belo Horizonte. E conheci a droga através dos chapas que carregavam os caminhões. Comecei com a maconha, depois a cocaína e cheguei ao crack. Aí chegou um ponto que não consegui mais trabalhar no caminhão. Estava muito difícil, aí eu vim para a carvoaria, onde eu tinha uma carvoeira, minha e do meu pai. A gente trabalhava ali e chegou um ponto que foi muito difícil, né? Minha esposa até então não sabia. Quando eu casei com ela eu tinha 25 anos, ela não sabia. E chegou um ponto que eu não consegui mais esconder. Ela estava desconfiada, as pessoas já comentavam. E um dia ela chegou em mim e me perguntou a verdade. Falei para ela que era verdade, estava mesmo usando droga, não estava conseguindo sozinho. E foi quando ela chegou em mim. Falou: você não quer ajuda? Falei: quero. Foi quando uma tia minha, aqui de Uberlândia, ela estava passeando na casa do meu pai. A gente conversando lá, ela falou que conhecia um pastor aqui em Uberlândia, que tinha uma comunidade terapêutica,
que é o Ministério SEAMI. Eu falei, quero. Ela descobriu o telefone para mim e eu mesmo liguei. Na época eu liguei aqui e o pessoal foi disposto, né, com a vaga e tal. Eu agendei para vir para Uberlândia dia 9 de novembro de 2009. Foi quando eu cheguei na SEAMI Uberlândia. Passei um período aqui de 8 meses, fiquei mais 30 dias. Aí eu saí, fui embora para casa, comecei a caminhar com as minhas coisas, só que eu tive uma recaída. Nesse tempo que eu estava na SEAMI, eu senti vontade de ficar dentro do ministério, trabalhando ali, ajudando, gostando do trabalho da obra, resgatando vidas para o Senhor, almas. E porque minha esposa na época não concordava com aquilo, né? Trabalhar a troca de oferta e tal. Ela não concordou com isso, porque a gente tinha os negócios da gente lá em Caçu e no primeiro momento ela não aceitou. E ela também espírita, não cria no Senhor, muito difícil, né? E ela não aceitava. Nós tínhamos nosso patrimônio lá, nossas coisas, ela falou que lá eu ganhava muito mais. Tudo bem, voltei, né, para a família. E ela... Comecei a caminhar a vida. Com 90 dias que eu estava lá, trabalhando e tal, mas convivendo com as mesmas pessoas, não consegui. Eu tive uma recaída. Foi quando... Uma recaída e eu recaí mais forte ainda, né, na droga. Aí foi quando eu falei para ela que não estava bem de novo, a gente procurou outra ajuda, em outra comunidade terapêutica em Uberlândia. Só que... Com o tempo que eu estava ali, eu não estava sentindo bem naquele local. Não é por causa do local, parece que Deus falava para mim que não era o meu local, o meu lugar não era ali. E eu peguei, um dia tive um sonho mesmo, Deus falando comigo, que estava na hora de eu tomar a minha atitude, de procurar o meu lugar, né? Foi quando eu escrevi uma carta para o pastor Onésimo. Porque, por incrível que pareça, poucos dias depois, minha esposa ligou para a pastora Célia e ela comentou sobre a carta, que tinha chegado e tal, que o pastor queria conversar comigo, com ela. Foi quando eu vim para a SEAMI. Marquei uma reunião com o pastor, a gente conversou e ele falou, não, Rodrigo, se você quiser mesmo vir para a SEAMI, você vem e tal, passa um período aqui dentro, a gente vai conversando, a gente vai alinhando as coisas. Foi quando eu vim para a SEAMI, voltei para a SEAMI, e comecei a caminhada no ministério. Minha esposa veio embora para Uberlândia, se converteu, a gente batizamos na igreja, hoje somos membros da igreja, estamos caminhando. Graças a Deus a gente está bem, tem um período bom aí já de caminhada junto com o pastor Onésimo, com o Ministério SEAMI. SEAMI foi algo especial na minha vida. Ser membro da igreja, minha esposa trabalha no Ministério Infantil da igreja. Muito bom, estou muito feliz e tenho muito a agradecer ao Ministério SEAMI por ter me recebido de braços abertos, pastor Onésimo, me dado forças. Hoje eu trabalho junto com ele, dentro do ministério e fora do ministério também. Quero falar para você também que tem o mesmo problema que eu tive, ou você que tem um familiar que tem o mesmo problema que eu tive. Venha para o Ministério SEAMI, estamos aqui de portas abertas esperando para te ajudar. Entrei em contato com o ministério. Eu tentei sair sozinho das drogas, mas não consegui. Então, achei alguém que me desse a força, o Senhor Jesus Cristo, e também que usou o Ministério SEAMI, juntamente com o pastor Onésimo, para nos ajudar. Estamos aqui de portas abertas esperando você. Quero agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida, restaurou meu lar, meus trabalhos, minha família, e continua me dando forças para caminhar cada dia mais. Agradecer ao pastor Onésimo, Ministério SEAMI, por tudo que tem feito na minha vida, e vamos caminhar sempre, retroceder jamais. O poder de Deus sendo manifestado. Eu tenho certeza que o seu coração se alegrou com o testemunho desse homem, onde a sua vida foi transformada pelo poder de Deus.
E esse homem foi acolhido aqui na comunidade terapêutica SEAMI Reabilitação. Sua vida foi transformada em função da oportunidade que ele teve de ser acolhido aqui nas unidades do Ministério SEAMI. E por que ele foi acolhido? Porque nós tínhamos condição de acolher. E nós acolhemos esta pessoa porque você está nos ajudando. Porque as suas ofertas, a sua contribuição já tem chegado ao Ministério SEAMI. E nós estamos continuando a nossa missão. E não estamos fazendo sozinho. Hoje, você é colaborador, é contribuinte. Histórias como esta, você já está colaborando, contribuindo para que vidas como a vida desta pessoa fosse transformada. Mas ainda há muito mais para fazer. Nós não podemos parar. Enquanto tiver um lar, enquanto tiver uma família, enquanto tiver uma pessoa viciado em álcool e drogas, o Ministério SEAMI não vai desistir. E você também não pode se cansar. Cadastre a sua empresa para que a sua empresa seja semeadora no projeto SEAMI, no Ministério SEAMI. A sua empresa pode fazer parte de uma empresa contribuinte efetivamente para que o Ministério SEAMI continue esse trabalho de libertação de vidas como o que você acabou de ouvir. Faça também a sua inscrição individual, pessoal, seja semeador no Ministério SEAMI. Nós podemos enviar até a sua casa e nós lhe daremos a oportunidade de contribuir, de colaborar com o Ministério SEAMI. O Ministério SEAMI precisa da sua oferta, precisa da sua contribuição. Passe em uma das agências do Banco do Brasil e faça-nos um depósito. E nós queremos dar continuidade, continuar a atender milhares de pessoas, até que a última pessoa nessa cidade, nesse estado e nesse país possa dizer: eu fui ajudado. E você pode nos ajudar a realizar esta grande obra. Nós contamos com você, o nosso Deus conta com você. Agora, eu quero orar pelas pessoas que já estão contribuindo com o Ministério SEAMI. Eu quero orar pelas pessoas que estão em necessidade, estão necessitadas das mãos de Deus. Eu quero orar nesse momento por você e por sua família. Soberano Deus, Altíssimo Pai, a obra do Senhor aqui nesse mundo precisa continuar. Existem irmãos nossos mais fracos, enfraquecidos, devido ao problema do alcoolismo e das drogas, e os problemas da vida. Eu oro nesse momento, pedindo que a sua mão possa alcançá-los. Traga estas pessoas ao Ministério SEAMI, traga estas pessoas à comunidade terapêutica, traga estas pessoas à Igreja Cristã Ministério SEAMI e nos dê forças para livrar aquele que está sendo levado para a morte. Meu Deus, eu oro para que essa vida seja salva por Ti, para que esta família possa ser alcançada pelo Teu poder, para que as lágrimas nos olhos desse pai e dessa mãe sejam enxugadas pelo Teu poder. E eu oro nesse momento por todos que estão contribuindo, que já estão colaborando com o Ministério SEAMI, que as suas vidas sejam impactadas, transformadas, que as suas forças sejam renovadas, que a bênção do Senhor seja derramada sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre tudo que eles fazem, porque eu oro em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. O programa Ministério SEAMI tem como finalidade levar até você uma palavra de fé, de esperança e de amor.